Amados irmãos, queridos amigos, irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja em você, envolva você, e que as bênçãos do Senhor recaia sobre você e sobre a sua família hoje. Meu amado, minha amada, muito obrigado pela inscrição no canal. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelo compartilhamento. Como disse uma frase famosa de um grande pregador, Deus só precisa de um homem para mudar o mundo. Jesus Cristo veio e mudou a história. E quando Deus utilizou Moisés, um homem, para mudar a história do povo no Egito. José, Deus, um homem. Abraão, um homem. Jacó, um homem. Então Deus só precisa de uma pessoa para realmente mudar a história. E Deus precisa de você. Assista a minha primeira mensagem da série do ano passado. Deus precisa de você. Essa ideia que muitos pregadores colocaram que Deus não precisa da gente é ilusão. Claro que Deus precisa da gente. Se Ele não precisasse da gente, Ele não insistia tanto conosco. Por que Deus insiste tanto em nos chamar, nos amar, nos oferecer ajuda, nos oferecer o Espírito Santo? Porque Deus não faz nada sem o ser humano. Porque o que Deus faz é para o ser humano. O que Deus faz é para nós, é para mim, para você. E como Ele trabalha para nós, olha que coisa interessante, Deus trabalhando para nós. É isso mesmo. Observe a Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, veja se o que Deus faz não é para nós. Deus criou a terra para ser habitada, Isaías 46, verso 18. Deus diz, Ezequiel 33, versículo 11, que Ele não tem interesse na morte da gente, mas Ele quer que a gente se converta e viva. Então Ele nos oferece a vida, Ele nos oferece o perdão, Ele nos oferece uma segunda chance. Ele está sempre trabalhando para a nossa felicidade. Então Deus precisa de você. E esse canal também precisa de você para compartilhar os vídeos, para assinar, para se inscrever no canal, para deixar seu like, seu comentário é muito importante. É o que vai promover o nosso canal. Para mim é a mesma coisa do sexo. Se não tiver vinculado a um compromisso, não tem prazer, não tem satisfação. Então Deus abençoe você porque já se inscreveu, Deus abençoe você porque compartilhou o vídeo, Deus abençoe você porque incentivou outras pessoas a se inscreverem, e é assim que esse canal vai crescer. Ele começou pequeno e vai crescer naturalmente, ajudado pelo Espírito Santo e por você, tá bom? Você usado pelo Espírito Santo. Deus é contigo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito em vocês. Eu trocarei o coração, lhe darei um de carne e tirarei o de pedra. E o meu espírito novo eu colocarei para vocês agirem segundo a minha vontade. Busque sentir realmente o Espírito do Senhor, para você ser realmente modificado. Peça para Deus soprar o Espírito dele em você. Para onde vai? De onde vem? Não podemos dizer, só sentir o que Ele faz, o que Ele traz, seus efeitos em mim, o vento sopra em mim. Não vejo, mas vejo o teu agir.
Espírito Santo em mim, sem notar e nem ver, sinto a força que me fez reviver. O vento sopra em mim, que ele sopre hoje na sua vida. Mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, como teu vento, mude o que sou. Neste momento, sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, como teu vento, mude o que sou. Mude o que sou. Neste momento, sopra em mim, Sopra em mim, sopra em mim, como teu vento, mude o que sou, mude o que sou, neste momento. Obrigado, Senhor, porque hoje aqui, neste local que também é sua casa, porque seus filhos estão reunidos, nós sentimos a sua presença e hoje sairemos aqui agradecidos, porque fomos batizados pelo teu. Nosso Criador e Redentor. Tu és o nosso Pai. E obrigado, Senhor, porque quando a gente olha para a Bíblia, o Salmo 14 diz que o Senhor olha para a gente, se interessa por nós e está interessadíssimo em que a gente o busque. Então estamos aqui para buscá-lo, Senhor. Estamos aqui para pedir ao Senhor que continue olhando para nós, assistindo-nos em nossas necessidades, assistindo-nos em nossas lutas, em nossos problemas, em nossas dificuldades. Sem Ti, Senhor, nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Por favor, Senhor, ajude-nos a cada dia ficar enxertado na videira e que possamos nos alimentar de Jesus Cristo e da Sua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, e não desista de nós, mas assista-nos com as Tuas bênçãos também. Quem sabe essa semana teremos decisões difíceis a tomar, caminhos difíceis a seguir. Senhor, por favor, esteja conosco. Não solte a nossa mão. Embora que muitas vezes a gente solte a Tua mão, por favor, segure nossos braços, Pai. Toma-nos em Teus braços de amor e conduza-nos de vitória em vitória para a honra e glória do Teu nome. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade que vamos enfrentar essa semana, seja qual for a batalha que teremos que travar, esteja conosco, Senhor. Seja o nosso auxílio, seja o nosso ajudador. Nós oramos a Ti, Pai, te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vocês viram, e todos nós vimos, né, na mensagem de ontem e anteontem, que o Espírito Santo, a chuva serôdia, ela na verdade ela é específica para o tempo do fim, para a colheita final, em que Deus vai levar o último convite ao ser humano, e no meio desse convite vai haver o Armagedon, e Jesus Cristo aparece para resgatar seus filhos e levá-los para o céu. Então o Espírito Santo, ele trabalha em duas etapas. As chuvas temporã,
são justamente o orvalho do Espírito Santo que deve cair diariamente sobre Renivaldo, para molhar o Renivaldo, para santificar o Renivaldo, converter o Renivaldo, purificar o Renivaldo. Então, se eu não recebo diariamente as gotas do Espírito Santo na chuva temporã, eu não estou me preparando para receber o Espírito Santo na chuva serôdia. Ninguém pense que vai ficar com uma vida relaxada na igreja e depois Deus vai derramar o Espírito Santo sobre ele e vai acontecer tudo num passe de mágica. Deus vai tocar a varinha em você, você vai se converter, você vai se santificar, você vai se consagrar a Deus num só dia. Isso não acontece, tá bom? Então leia o livro Eventos Finais, leia o livro Preparação para a chuva serôdia, Preparação para a crise final. Então são livros que mostram claramente que existem condições para você receber a chuva serôdia. Agora a chuva diária do Espírito Santo, não. Essa não existe condições, é só você pedir, é só você buscar e Deus vai te dar. Tá certo? Então vamos explicar isso hoje na mensagem de hoje. Como é que acontece essa questão da chuva temporã na vida do crente diariamente? Observe, João capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus Cristo e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ou seja, Jesus Cristo aqui está oferecendo perdão por eles terem abandonado a Jesus Cristo na noite do Getsêmani. Paz seja convosco. Ou seja, vocês não precisam se preocupar. Eu estou perdoando vocês por terem me abandonado. Paz seja convosco, né? Então aí, quando Jesus oferece a paz, oferece a eles a tranquilidade, a convicção de que Deus os perdoou por aquilo que fizeram. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado ferido, né? E eles alegraram-se muito ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus Cristo outra vez: paz seja convosco. Veja, eles esperavam que Jesus Cristo jamais os procurasse. Eles estavam tristes, com medo, e Jesus Cristo aparece para eles oferecendo a paz, oferecendo a certeza de que eles ainda estavam sendo aceitos por Deus. Graças a Deus, irmãos, porque Deus nunca desiste de nós, mesmo quando a gente o abandona, mesmo quando a gente o rejeita, mesmo quando a gente o fere, mesmo quando a gente o despreza, ele continua procurando a gente. Jesus Cristo procurou os discípulos amedrontados e temerosos e também tristes. E disse assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. E ele agora disse: se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. Amados, esse texto corrobora com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Tá? A gente vai ler o texto daqui a pouco, mas deixe-me explicar umas coisinhas para você aqui. Ó. Os discípulos passaram 3 anos e meio perto de Jesus Cristo. 3 anos e meio. Não é pouco tempo, não. Tá? São mais de 1000 dias. Se eu não estou enganado, são 3 e 6, 18, com 360, com 900. São 1260 dias ao lado de Jesus Cristo. 1260 dias ao lado de Jesus Cristo não é pouco tempo.
3 anos e meio, Jesus Cristo tentou colocar no coração deles o plano da salvação. E aqui, quando Jesus Cristo falou das 10 virgens, a gente pode comparar aqui os discípulos. Todos eles estavam ao lado de Jesus Cristo. Todos eles andaram com Jesus Cristo. E a missão de Jesus Cristo era levar os discípulos a compreender o ministério dele aqui na terra. Era fazer com que os discípulos entendessem o plano da salvação, porque Deus os queria usar para levar a mensagem da salvação a outras pessoas. Então, o preparo de 3 anos e meio tinha um objetivo. O objetivo era que eles fossem as testemunhas de Jesus Cristo para levar a salvação a outras pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, eles precisaram desse tempo de preparo. E eles não entenderam isso. E por isso negaram a Jesus Cristo quando Jesus Cristo foi crucificado. E ao negar a Jesus Cristo, eles abriram a porta para a tentação e alguns deles abandonaram Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo foi buscar 2 lá na estrada de Emaús, depois Jesus Cristo foi buscar 7 lá no Mar da Galileia. Então eles abandonaram. E na noite do Getsêmani, todos os discípulos, diz o texto, todos o abandonaram. Inclusive Pedro o negou 3 vezes. Então Lucas capítulo 21, versículo 13, 24, versículo 13, se eu não estou enganado, Jesus Cristo tem um encontro pessoal com Pedro para oferecer a ele o perdão. Para que ele agora, convertido dessa apostasia, dessa vergonhosa maneira de tratar a Jesus Cristo e o plano da salvação, Jesus Cristo oferece o perdão. E eles agora se convertem verdadeiramente ao plano de Deus, que é o projeto da salvação. Mas algumas coisas na vida desses discípulos precisavam ser consertadas. Então, quando o texto diz aqui, olha, que Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo, não é a chuva serôdia. Não é a chuva de Atos 2. É uma chuva individual agora, ou seja, é a chuva temporânea na vida deles, é o agir do Espírito Santo na vida individual de cada discípulo de Jesus Cristo, para convencê-los da necessidade de mudança interior. Perdoar os outros. Observe que a primeira coisa que Jesus Cristo disse é vocês oferecerem o perdão, vocês vão perdoar e a pessoa vai ficar perdoada. Veja que assim como Deus os estava perdoando por essa apostasia, por esse abandono, por essa negação de Jesus Cristo, do sacrifício dele, agora eles deveriam levar esse perdão para outras pessoas. Mas para isso eles tinham que experimentar esse perdão na pele. Experimentar o perdão aqui seria eles entenderem que entre eles haviam brechas que precisavam ser consertadas, que ser reparadas. E aí nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, versículo 12 a 14, está escrito assim, ó. Então voltaram para Jerusalém. Olha, eles saem desse encontro com Jesus Cristo, né, onde Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Não é a chuva serôdia, não é a chuva do Pentecostes, lá de Atos 2. Né? Eles voltam para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade uma jornada de um sábado, né, 3 quilômetros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, versículo 13,
onde se reuniram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ou seja, os 11 discípulos. E agora sim, todos eles perseveraram unidos e unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus Cristo, e com os irmãos dele. Ali, agora, 120 pessoas reunidas naquele cenáculo começam a confessar os pecados uns aos outros, começam a confessar seus próprios pecados a Deus, começam a buscar de Deus a purificação da sua alma, porque Jesus Cristo disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Lucas capítulo 21, Jesus Cristo disse isso. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então a chuva, veja que aqui o Espírito Santo está trabalhando em duas fases. Primeira fase, o Espírito Santo está trabalhando para converter, para transformar, para purificar e santificar os discípulos. Que não se limitava aos 12. Se limitar aqui, nós encontramos em Atos capítulo 2, que eram 120 pessoas. Atos capítulo 1, desculpe. Eram 120 pessoas. E fora aqueles que estavam se consagrando em suas casas. Jesus Cristo chamou 12 discípulos, depois chamou 70, depois chamou 120. É verdade que em João 6, verso 66, a maioria desses discípulos abandonaram a Jesus Cristo quando ele disse que ele era comida, que ele era bebida. Que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha vida em si mesmo. Então muitos o desprezaram, muitos o abandonaram. Mas Jesus Cristo nunca desistiu dos discípulos, de todos eles. E a morte foi para todos eles. Então, quando Jesus Cristo ressuscita, e Paulo fala que já esse número de discípulos foram 500 pessoas que viram Jesus Cristo subir para o céu. E veja, isso antes do Pentecostes. Paulo fala que 500 pessoas viram Jesus Cristo subir para o céu. Passaram 40 dias aos pés de Jesus Cristo, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, cada um confessando os seus pecados, pedindo perdão uns aos outros, se auto-purificando, né? Fazendo sua autoanálise. E agora, eles estão aqui reunidos, unânimes aqui, agora já não há diferença entre eles, já não há brechas entre eles. Eles agora já, cada um se considera inferior aos outros. Eles consideram os outros agora mais importantes do que eles mesmos. E agora eles unidos. Agora todos eles estão com um propósito só: exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. E para exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo, isso não era suficiente para eles, porque eles já estavam fazendo isso em si mesmos e por si mesmos. Agora o mundo precisava saber que Jesus Cristo morrera, que Jesus Cristo ressuscitara e que Jesus Cristo fora para o céu e que Jesus Cristo voltaria à terra. Então agora eles vão pregar 5 mensagens para o mundo inteiro. Jesus Cristo veio, o Messias veio, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, o Messias oferece a vida eterna e o Messias vai voltar para buscar os salvos. Então, pode ler Atos 2, que essas são as 5 mensagens de Jesus, dos apóstolos. Todo o Novo Testamento gira em torno dessas 5 mensagens. O Messias veio, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, você é salvo pela fé em Jesus Cristo e ele vai voltar para buscar você. Eles não pregavam outra coisa, só isso. Essa era a base da pregação. E o Espírito Santo agora vai fortalecer, ou seja, vai dar poder a essa mensagem. Ou seja, a vida dos discípulos convertida, transformada e purificada pelo Espírito Santo, santificada pelo Espírito Santo, dá poder à mensagem para que o mundo inteiro se converta a Jesus Cristo. E aí a gente vê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que o Espírito Santo desce sobre eles. Mas perceba que antes do Pentecostes,
o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos para que eles pudessem passar pelo processo da conversão, consagração, santificação e purificação. Ou seja, o Espírito Santo hoje está sendo derramado sobre o povo de Deus na terra, para que dentre o povo de Deus haja um remanescente que receba no final a chuva serôdia. E por que todos não vão receber, Renivaldo? Por que Deus não vai dar a toda a igreja, já que todos aceitaram o Evangelho, já que a igreja está lotada de gente, na igreja, eu digo a igreja cristã, o cristianismo está lotado de pessoas, nós já somos mais de 1 bilhão de evangélicos no mundo, de cristãos no mundo, né? Dos 7,8 bilhões de pessoas, nós já somos quase 2 bilhões de cristãos. Por que Deus não vai dar sobre todos? Por quê? Porque o preparo é individual. Eu não posso esperar um reavivamento coletivo para poder me reavivar. Eu preciso passar pelo reavivamento individual. Eu preciso passar pela minha consagração individual, pessoal, íntima com Deus. E aí, quando Jesus Cristo sopra sobre os discípulos, veja que estão 11, né? Aí ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, é para essa consagração interna, é para essa purificação interna, é esses 120 e depois os 500, eles recebem o Espírito Santo para que haja um reavivamento entre eles. E agora, quando o Pentecoste cai sobre a terra, quando as línguas de fogo caem em Jerusalém no dia de Pentecoste, que era a festa dos tabernáculos, então aqueles discípulos puderam testemunhar dos milagres, da mudança que Deus havia feito em sua vida. Meu irmão, minha irmã, o mundo carece hoje de cristãos plenamente convertidos. A gente fica feliz quando um grande evangelista aparece aí dizendo que já batizou mais de 500 mil pessoas. A gente aplaude. A gente aplaude quando um pregador aparece dando testemunho dos milagres que Deus fez na sua vida. A gente aplaude. Mas isso está disponível para mim e para você. Eu e você podemos experimentar a mesma coisa que eles experimentaram, porque a bênção de Deus, o Espírito Santo, esse sopro do Espírito Santo está disponível para mim e para você. Para todos nós. Agora, por que a gente se alegra com o testemunho dos outros e a gente mesmo não busca a nossa própria experiência com Deus? Porque falhamos exatamente onde nós deveríamos ter sucesso. E aí eu volto a repetir, por quê? Porque a gente está muito preocupado em pedir coisas para Deus para o aqui e para o agora. Quando, na verdade, a preocupação de Deus é que você seja alimentado, que eu seja alimentado, que nós sejamos alimentados com algo que é eterno. Jesus Cristo diz: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para sempre. Então, qual é a nossa maior necessidade? É buscar bênçãos materiais, é orar, jejuar e pedir, clamar a Deus por cura, por milagres, por bênçãos materiais, por carro, mulher, filhos, empregos. É isso? Jesus Cristo disse: se você buscar o essencial, o necessário, estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós, inclusive, analisamos e associamos consagração ao fato de você pedir coisas a Deus e Deus te dá. Ora, se eu peço a Deus um carro e Ele me dá um carro, então Deus me ama e Deus ouve as minhas orações e Deus está comigo. Então, eu paro de buscar uma purificação dos meus pecados. Inclusive, eu já citei o caso do nosso irmãozinho lá, que estava em adultério, estava em prostituição com 2 mulheres, e dizendo que Deus estava usando ele para pregar o evangelho. Percebe como nós somos corruptos? Porque nós analisamos e associamos que aquilo que Deus me dá é resultado do que eu tenho feito para Deus. Se eu levanto de manhã, eu oro, leio a Bíblia, então já fiz a minha parte. Mas aqui,
o verso 12 e 13 de Atos dos Apóstolos, mostra claramente que existia um período, entre os discípulos uma necessidade que eles buscaram, que era a confissão de quem eles eram, do que eles estavam fazendo. E então agora, quando eles confessam seus erros, quando eles confessam suas transgressões, quando eles veem a sujidade e a sujeira que está em seu coração, aí eles clamam pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo agora opera. O Espírito Santo opera a purificação, a conversão, a santificação. E agora os discípulos purificados, santificados, consagrados a Deus, eles agora estão habilitados para testemunhar do que Deus fez na vida deles. Não é o que Deus fez por eles, não, é o que Deus fez na vida deles. E aí Jesus Cristo sopra o Espírito para que haja em nós essa consagração, que haja em nós essa conversão, que haja em nós essa purificação, essa santificação. Só vai receber a chuva serôdia quem passar pelo processo da conversão. Veja que Jesus Cristo virá, Isaías 59, 19, que Jesus Cristo virá para os convertidos. E diz a 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus Cristo virá para os que são santificados pela verdade. Meu amado irmão, eu e você precisamos. Lógico que a chuva serôdia é uma bênção final para nós, porque é a confirmação de que toda a minha vida foi aceita por Deus, que eu não me perco mais, que eu agora estou pronto para ir para o céu. Mas antes de ir para o céu, Deus ainda quer me usar para alcançar outros, para que também eles vão para o céu com a gente. E aí minha coroa estará cheia de estrelas. Ninguém vai para o céu sem estrelas. Todo mundo terá estrela na sua coroa. A primeira é a sua, né? A mais importante. Depois, um vizinho, um amigo, um pai, um filho, uma filha. Deus vai providenciar um meio de você, ao se consagrar, você iluminar outros ao seu redor com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai agir em você para que você consiga salvar outras pessoas. E assim a gente vai conseguir pregar o Evangelho. 8 bilhões de pessoas, ou 9 bilhões, não sei quando o Espírito Santo será derramado sobre nós, mas nós teremos poder para testemunhar desde Jesus Cristo da salvação. Olha, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo purifica, Jesus Cristo perdoa e ele dá a vida eterna àquele que crê. Então é essa mensagem que começou lá no Pentecoste, que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, ele salva e ele vai voltar para dar a vida eterna. Então é a mesma mensagem que a gente vai ter que dar no final do tempo. Só que agora nós vamos acrescentar uma coisa: a lei de Deus é a verdade. E os homens, a salvação em Cristo não anula a lei. Então nós vamos acrescentar esse sexto ponto aí na pregação, para que o mundo seja esclarecido de quem é Deus e Jesus Cristo volte para dar a vida eterna àqueles que crerem. E Joel, nós vimos ontem, Joel 2,30, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, depois da pregação dessa mensagem, depois da chuva serôdia, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Haverá duas classes: os perdidos, que vai perseguir os salvos, e haverá os salvos que estarão livres para sempre da presença do pecado em sua vida. Eles não pecam mais a partir daí, mas eles vão viver a angústia de Jacó. Por quê? Porque eles ainda têm a dúvida se em algum momento da sua vida que ele pecou, ele deixou de confessar esses pecados. Todo pecado não confessado, pecado não perdoado. Mas os salvos que receberam o Espírito Santo, eles estarão livres de toda a culpa. Mas haverá a angústia de Jacó para nós. No meio do Armagedon, Jesus Cristo fecha a porta da graça. E aí é anunciado o dia e a hora da nossa redenção, onde o nosso Redentor aparecerá nas nuvens dos céus para nos levar para a casa do Pai. Meu amado, minha amada, o que Deus quer de mim e de você hoje é simplesmente uma coisa:
consagração, purificação e santificação. E Deus está disponibilizando a você hoje o Espírito Santo, não a chuva serôdia, mas a chuva temporã do Espírito Santo, ou o orvalho diário do Espírito Santo, para que eu e você se alimente desse orvalho. O maná, lembra que o maná caía todos os dias às 4 da manhã? Então o orvalho de Deus está caindo todos os dias para purificar a sua igreja, para purificar seu povo, para preparar seu povo, para consagrar seu povo, santificar seu povo. Lá em Joel 2 nós vimos: santificai a congregação. Então Deus está tentando, Deus está trabalhando, Deus está lutando para consagrar um povo, para que esse povo receba a chuva serôdia. E a chuva serôdia seja a confirmação da sua salvação, e também seja o momento dessa igreja iluminar o mundo com a glória do Evangelho. E aí Jesus Cristo virá para coroar o esforço da igreja de levar o último convite ao mundo e dará a todos nós a vida eterna. Querido Deus, meu Pai, ajude-nos hoje, Senhor, a entender essa mensagem e sopre sobre nós o Espírito Santo. À semelhança dos discípulos, quantas vezes o abandonamos, quantas vezes fugimos de Ti, quantas vezes negligenciamos a nossa comunhão diária contigo, quantas vezes justificamos nossos erros com mais erros e achamos que não fazemos nada errado. Quantas vezes, ó Deus, magoamos o próximo, não perdoamos aqueles que nos ofendem. Quantas vezes nós não pedimos perdão ao Senhor porque o ferimos, o magoamos, o rejeitamos, o negamos e até o abandonamos. Por favor, Senhor, apague os nossos pecados e derrama sobre nós agora o Espírito Santo para nos purificar de todo pecado, para nos consagrar a Ti e para nos converter e para nos santificar, a fim de que santificados, purificados e consagrados possamos ser instrumentos Teus para a salvação de outros. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.